iniciar os nossos trabalhos desta noite. Primeiramente, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por nos conceder mais esta oportunidade de aprendizado, de experiência, como também de doação, porque existe centenas de irmãos junto conosco, precisando de ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para aliviar-lhes um pouco também as dores, os sofrimentos. Então, que a gente possa ter um trabalho harmonizado, que o nosso irmão possa ser inspirado pelos seus protetores de tarefa, nos dando, assim, um entendimento bem suficiente para o nosso aprendizado. Que Jesus possa nos abençoar, que Deus ilumine as nossas consciências e que os benfeitores espirituais da nossa casa possam nos assistir em todo o transcorrer da nossa tarefa. Nesse sentido, vamos convidar nossa irmã Úrsula para que a irmã possa pronunciar a prece de início dos nossos trabalhos. Oremos. Vamos nos manter harmonizados com a equipe espiritual que tem trabalhado conosco nesses momentos que são tão especiais e enriquecedores, para que o nosso irmão, nesta noite, possa ser inspirado por seus guias espirituais, pelos espíritos amigos que fazem essa casa de oração e trabalho, que tem organizado esses encontros. Que as nossas energias de amor e as nossas energias desejando a paz às criaturas cheguem até as pessoas que estão adoecidas, que estão entristecidas, desesperadas, vivenciando dores morais ou físicas, que elas possam se sentir fortalecidas. Em nome de Jesus, eu devolvo a palavra ao irmão que dirige esse trabalho na noite de hoje. Muita paz e muita luz para todos. E assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga, é que damos os nossos trabalhos desta noite por iniciados na tua santa e divina paz. Com a palavra, nosso irmão Emanuel. Lembrar que a palestra está sendo gravada, viu? Ok. Ok. Então, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Eu estou vendo aqui um rostinho, que é a minha amiga Tonha. Olha, né? Genilson aqui, sua queridíssima esposa, estamos aqui todos juntos. Tem uma pessoa aqui também, o Rafael. Quando eu conheci o Rafael não tinha esse cabelão todo, não. Tem que me emprestar um pouquinho, Rafael, esse cabelo, porque nessa encarnação, essa parte do meu perispírito eu já devolvi, já desencarnou, o cabelo já desencarnou, né? Mas vamos lá. Vamos começar nossas reflexões na noite de hoje. É um tema super importante e é um tema que acaba sendo a essência, né, de certa forma, a essência da doutrina espírita. Porque ao falar de caridade, ao falar de solidariedade, de prestar um auxílio ao outro, vai colocar a nossa responsabilidade perante não apenas a mim mesmo e ao meu processo evolutivo, mas também ao processo evolutivo do outro, do próximo. E como nós podemos caminhar juntos nessa comunhão de fraternidade. O tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo que fala sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que é o capítulo 13. E é interessante esse capítulo porque ele vai trazer esse processo, a espiritualidade, né, juntamente com Kardec, vai trazer essa ideia de que nós devemos auxiliar o outro, mas sem se vangloriar, para nós não perdermos a nossa humildade, né, e as nossas virtudes perante esse processo de auxílio ao próximo. Mas, especificamente, esse item, ele vai trazer esse contraponto da caridade material e da caridade moral. E aí nós vamos refletir na noite de hoje essa importância
de conseguir vivenciar as duas e, ao mesmo tempo, distinguir-las, né? Saber o que é realmente uma caridade material, o que é caridade moral, e dentro desse contexto a gente tem uma ideia do que é o mais importante, ou então o que é mais meritório, como a própria espiritualidade traz para nós. Então, logo de início, né, são duas mensagens que está nesse item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, né, o item 9, que fala dessa caridade material e moral. E aí são duas mensagens, duas instruções de irmãos espirituais. A primeira mensagem é da irmã Rosália, né, uma mensagem recebida em Paris no ano de 1860. E a segunda mensagem é do Espírito Protetor, recebido na cidade de Lyon, também no mesmo ano de 1860. E as duas mensagens, elas se complementam. Porque, vejam que interessante, nós fizemos um roteiro mental aqui para a gente conseguir desenvolver nossas ideias sem se perder muito no tema, porque é um tema muito amplo. Mas, logo de início, a irmã Rosália, ela traz dois mandamentos do próprio Jesus para a gente iniciar essa reflexão sobre a importância da caridade. Veja, ela coloca aqui, ó, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. E ela ainda acrescenta o seguinte, que toda religião e toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos, nesses dois princípios. O que é que a irmã Rosália está querendo dizer com isso? Ela está querendo falar que, independentemente da minha crença ou da minha cultura ético-moral, esse princípio de fazer com o outro o que eu gostaria que fosse feito comigo, ele é universal. Ele é universal. Nós não vamos conseguir conviver harmoniosamente em sociedade enquanto nós tivermos posturas egoísticas, ou seja, querendo sempre o meu bem, a minha tranquilidade, o meu bem-estar, em detrimento do sofrimento e a dor do outro. É como se aquilo que eu vivencio, né, as minhas experiências, pouco importa como o outro se encontre. E isso não é uma orientação espiritual. É a orientação que nós recebemos da doutrina espírita e vamos além, né? Porque quando a gente coloca a doutrina espírita, a gente resume a um grupo religioso, filosófico, como a gente queira entender, como a doutrina tem esse aspecto. Né? Eu conheço irmãos espíritas que falam que o espiritismo não é religião, é filosofia. Aí tem gente que fala que nem é filosofia, nem é religião, é ciência. Mas dentro do contexto brasileiro, né, como o espiritismo como o espiritismo é estruturado no Brasil, a gente vai ver que ele tem uma roupagem religiosa. Então, quando a gente se refere assim, não porque nós espíritas devemos praticar esse olhar mais amoroso e mais empático para o próximo. A gente resume esse processo apenas ao grupo espírita, né, ao grupo movimento espírita. Mas aqui a irmã Rosália, ela fala da questão religiosa. Então, vamos abrir, né, vamos ampliar esse entendimento. Quando eu falo assim, ser cristão, ou ser espiritualista, ou ser religioso, eu estou implicitamente me considerando uma pessoa fraterna, uma pessoa que vou ter um olhar amoroso para com o outro. E isso é muito complexo, porque nós vivemos em um mundo egoísta, onde nós somos egoístas. Porque essa reflexão, gente, é importante. Porque vivemos num mundo egoísta e nós temos que nos colocar como protagonista dessa construção egóica na sociedade. Porque a sociedade, ela é um reflexo do que nós somos interiormente. Tanto que na última pergunta do Livro dos Espíritos, de número 1019, quando o professor Allan Kardec pergunta a espiritualidade, se um dia o nosso planeta será um planeta regenerado, né, um planeta de paz, de harmonia, onde o bem vai prosperar, o que é que os espíritos superiores respondem a Kardec? E o vosso planeta só será um planeta de paz, de amor, de fraternidade, tudo aquilo que a gente almeja. Esse nosso planeta só será esse planeta regenerado quando os espíritos que habitam nele praticarem mais o bem do que o mal. Ou seja, gente, a sociedade,
a coletividade planetária é um reflexo do nosso interior. Por isso que o tema do NEP, não sei se vocês estão acompanhando aí nas redes sociais, e próximo domingo tem o 3º encontro NEP Nordeste. O NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E aí vai ser o dia inteiro, o domingo inteiro, de palestras e estudos sobre as parábolas do reino. E o que são as parábolas do reino? São aquelas parábolas em que Jesus ele passa as instruções de como nós devemos proceder para implantar o reino de Deus no mundo. Mas nós vamos ver que nas 4 parábolas, que é a parábola do joio e do trigo, a parábola dos trabalhadores da vinha, a parábola, tem mais 2, daqui para o final eu lembro, para a gente não se perder na linha de raciocínio. Mas essas parábolas, elas vão trazer esse processo de implantação do reino de Deus na Terra, ou seja, o mundo de regeneração, mas antes disso, o reino de Deus ele vai ser implantado no coração de cada um. Tanto que o tema central do encontro é o reino de Deus, a implantação do reino de Deus em nossos corações. Então, essa interiorização da importância de vivenciar a caridade, ela deve ser vivenciada, praticada, e não apenas ficar na teoria. Não apenas ficar na teoria. Nós que estamos nesse meio, sempre estudando, e vivenciando o meio espírita, e o espiritismo tem uma força caritativa muito forte, porque uma das bandeiras da doutrina é fora da caridade de uma salvação, que é até o capítulo do Evangelho, nós vamos observar o seguinte, que nós temos essa bandeira muito forte, temos essa característica da caridade ainda muito expressiva, todo mundo conhece e reconhece o espírita por praticar caridade. Eu admiro muito o espiritismo, porque o espiritismo incentiva a caridade. Menino fulano faz tanta caridade, tenho certeza que ele é espírita. Isso é muito bom, a gente está ouvindo, a gente está escutando. Mas aí nós resumimos a questão da caridade apenas ao nicho, ou seja, aquela bolha desse aspecto material da caridade. E nós nos esquecemos do outro lado da caridade, que é justamente a caridade moral, que aí é que vem a complexidade dessa vivência. E a irmã Rosália ela continua falando o seguinte: se fossem observados na terra, todos sereis perfeitos, nada de ódios, nem ressentimento. Direi ainda, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais vireis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Veja, ela traz um relato da existência dela, na matéria, antes dela desencarnar, de quando ela era uma mulher que ficava, nos becos, nas ruas, na periferia, arrastando as crianças, que muitas vezes não tinha nada o que comer. Enquanto na mesa dos ricos tinha de sobra, tinha o supérfluo. E aí ela traz essa reflexão, que é muito profunda para nós. Porque o que a irmã Rosália está querendo dizer é o seguinte: que quando nós despertarmos a nossa consciência para esse processo de amarmos uns aos outros e fazer com o outro o que eu queira que faça-se comigo, eu vou conseguir pegar o que é sobra, o que é excesso, o que é supérfluo da minha vida e vou conseguir compartilhar com aqueles que têm poucos. E aí é interessante, porque lá no Livro dos Espíritos, quando a gente fala da lei de sociedade, quem aqui já estudou as leis morais vai lembrar dessa pergunta. Quando Kardec pergunta se a desigualdade social é uma lei natural. Veja que interessante. Se a desigualdade social é uma lei natural, e nós sabemos dentro da doutrina que quando Kardec se refere à lei natural, ele se refere à lei de Deus. Porque o mundo, a natureza, está regida pela divindade. E aí o que é que a espiritualidade responde a Kardec? Não. A primeira palavra que vem é não. A desigualdade social não faz parte da lei da natureza. A desigualdade social é obra do egoísmo humano, que muitas pessoas passam necessidade,
porque algumas têm de sobra e não conseguem ter esse olhar aqui, ó, que a irmã Rosália está falando, que é o do compartilhar, né? Oferecer, ajudar. Isso aqui ela está introduzindo, gente, a questão da caridade material, da caridade material, que é esse processo de eu conseguir abrir mão daquilo que sobra na minha vida e compartilhar com aqueles que têm poucos. E nós sabemos que esse processo é um processo difícil, porque o ser humano, o espírito encarnado, quando está mergulhado aqui na densidade desse planeta, ele vai criar uma dependência emocional nas coisas da matéria. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas egoístas mesmo, que às vezes até sabe que o colega, que o vizinho, né, que a pessoa que mora ao lado está passando necessidade e não está nem aí. Ele até tem essa consciência, mas não está nem aí. Mas tem muitos irmãos e irmãs que estão vivendo da forma do seguinte, estão tão dependentes daquela coisa material que fica, nossa, eu tenho aqui 10 livros, eu poderia dar um livro, doar um livro para uma pessoa que não tem, mas se depois eu precisar daquele livro, porque o mecanismo mental dessa pessoa vai vir do quê? Se eu doar e depois faltar para mim. Não tem esse processo de doar porque eu tenho muito e o outro vai ficar, né, vai ficar tranquilo enquanto eu também vou ficar. E aí, por isso que nós sabemos que esse complexo do desapego, né, esse complexo não, essa ideia do desapego é muito complexa, porque já envolve questões emocionais. Nós, seres humanos, espíritos encarnados, passamos por tempos difíceis, onde projetamos a nossa felicidade e o nosso bem-estar nas coisas da matéria. Não só nas coisas, mas também nas pessoas. Eu estava vendo uma palestra do Rossandro sobre dependência afetiva, e nós vamos ver que também muitos casos de pessoas que desenvolvem depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e que, infelizmente, nós encerramos agora o Setembro Amarelo da prevenção ao suicídio, mas nós vamos ver que muitas vezes essas pessoas atentam contra a própria vida material, porque elas estão profundamente vinculadas às coisas materiais. Preocupações, e dificuldades materiais no que diz respeito não apenas às coisas. Por exemplo, uma pessoa que era muito rica passa por algum problema, perde sua riqueza e se vê perante a pobreza da matéria. Não apenas isso, mas nós vamos ver vazios existenciais em pessoas de classe alta. Um exemplo que nós podemos ter foi que há uns 2016, eu acho, 2016, 2017, quando eu trabalhava em Boa Viagem, chegou a notícia de que uma jovem de 22 anos, veja que interessante, uma jovem de 22 anos havia se jogado do 12º andar de um prédio de luxo em Boa Viagem. Provavelmente, gente, essa jovem tinha no guarda-roupa roupas da moda, roupas de grife. Provavelmente ela deve ter estudado nos melhores colégios, já devia ter viajado para fora do Brasil, mas ela tinha um vazio existencial. Porque, como Joana de Ângeles diz no livro Integral, no livro O Homem Integral, que é esse livrinho aqui, ó, O Homem Integral, quando ela vai falar logo no início sobre a solidão, na verdade ela fala no início, o primeiro capítulo são fatores de perturbação. Ela fala da rotina, ansiedade, medo, solidão e liberdade. Quando ela vai falar desse medo e dessa solidão, Joana de Ângeles fala que nós buscamos os espaços, nós buscamos estar com as pessoas porque temos medo de estar solitários. Porque a solidão, ela vai proporcionar ao indivíduo o autoencontro, a autoaceitação das suas sombras, das suas dificuldades. E para muita gente isso é doloroso. Por isso que nós vamos ver nas redes sociais todo mundo rindo, feliz da vida, postando as melhores fotos, quando, na verdade, muitas pessoas ali estão passando por sofrimento, por dificuldade. E esse mecanismo da caridade, de se doar para o outro, facilita e auxilia até nesses problemas emocionais, gente. Tem uma frase de Joana, bem interessante, que ela fala o seguinte: aquele que se dedica em enxugar a lágrima do outro, não encontra tempo para chorar. Veja que interessante.
Aquele que se dedica em enxugar a lágrima do outro não encontra tempo para chorar. Ela não está querendo dizer que nós vamos negar a nossa dor. Nós passamos por dificuldade, passamos. Quantas vezes nós não choramos no chuveiro, ou então quando nós vamos dormir, que nós apagamos a luz e deitamos na cama, a gente chora, pede ajuda a Jesus, a espiritualidade, porque nós passamos pelas dificuldades. Mas quando nós concentramos a nossa mente, a nossa consciência em nos doarmos, de que seja um pouco, para aliviar a dor do outro, né? Cognitivamente a gente consegue tirar um pouco da nossa atenção naquela nossa dificuldade, naquele nosso sofrimento, e a gente consegue desparecer um pouco esse processo de dor e dificuldade. É por isso que a irmã Rosália, ela começa falando dessa prioridade que nós devemos ter na nossa existência, que é nos doar, nem que seja um pouco, para aliviar a dor do outro. E aí ela continua mais à frente, falando o seguinte: desejo que compreendeis bem o que seja a caridade moral, porque aí ela fala da caridade material, né, que é doar materialmente, ela até cita os ricos. Creio que aqui ninguém é rico, né? Assim, rico materialmente. Rico de espiritualidade, os discípulos do mestre estão, né, cheios, tenho certeza. Mas, materialmente, aqui não tem nenhuma pessoa milionária nessa reunião. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas que têm muito. E aí ela traz essa ideia, né, do doar um pouco para aquelas pessoas que não têm nada. Aí, mais à frente, ela vai começar a trabalhar, a abordar outra questão, que é o quê? A caridade material, não, perdão, a caridade moral. Aí ela diz o seguinte, desejo que compreendeis bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa do ponto de vista material e que, no entanto, é a mais difícil de praticar. Gente, veja o que é que a irmã Rosália está querendo dizer. Ela fala que existe essa caridade material, que nós sabemos que existem irmãos e irmãs nossos que passam por dificuldades, né, financeiras e precisam da sopa, precisam da cesta básica, precisam do enxoval, precisa de um remédio, do dinheiro para pagar uma conta de um caixa. A gente sabe que existe. Mas aí ela desperta a nossa atenção para a caridade moral. Veja, a caridade moral, que é a mais difícil, né, de ser praticada. E aqui, gente, eu trago, fazendo um link com isso, o Livro dos Espíritos, lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, no item quando vai falar caridade e amor ao próximo. Lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, na questão 886, Kardec vai perguntar à espiritualidade o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia? Veja que pergunta interessante Kardec faz. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme Jesus entendia? E aí essa resposta é conhecida entre todos os espíritas. É o famoso BIP. É o BIP. Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Aí vejam só como... Aí eu vou falar que nem o pessoal da juventude. Aí o bicho pega, tio. Aí é treta. Porque aí a situação complica, aí fica mais complexa. A gente vai ver que na caridade material existe essa dependência da matéria. Então, desapegar das coisas da matéria vai implicar outras situações de autoconhecimento mesmo, de autoencontro, às vezes até de uma terapia, de você compreender de que tudo que está aqui na matéria é um empréstimo, que nada é nosso, né? Nada é permanente, pelo contrário, tudo na matéria é passageiro. E Deus nos empresta esses bens para que a gente possa usufruir em bem também do próximo, né? Em benefício do outro. Mas aí, por que a irmã Rosália, ela fala que essa caridade moral, ela é mais complexa de ser praticada do que a caridade material? Veja só que reflexão. O que é mais fácil?
Vejam só, não precisa responder, não. Só é botar a consciência para funcionar. O que é mais fácil? Eu pegar, né, um pouquinho do meu salário, comprar uma cesta básica e doar numa instituição de caridade, eu fazer uma campanha no final do ano, né? Natal sem fome. E aí eu consegui arrecadar muitos alimentos, colocar no caminhão e levar para o sertão. Eu consegui doação para juntar vários enxovais e doar na comunidade. O que é mais fácil? Fazer isso ou perdoar um amigo ou um familiar que nos magoou profundamente. Gente, é muito difícil perdoar. É muito difícil. Provavelmente existem pessoas que estão encarnadas nesse momento no planeta que conseguem, sem sombra de dúvidas, não duvido que existam, né, espíritos já desenvolvidos moralmente, vivendo entre nós, até para também nos auxiliar mesmo, né, servir de exemplo, para estar aqui na caminhada conosco. Mas na grande maioria dos espíritos que estão encarnados, esse processo do perdão, ele é muito complexo. Tanto que você vai encontrar pessoas que vão fazer muita caridade, vão ajudar o próximo, vão conseguir uma consulta no médico, vão conseguir um dinheiro para comprar um remédio, vai conseguir uma prótese para a perna, vai conseguir várias coisas. Mas, às vezes, na família, né, o relacionamento com o filho, o relacionamento com os pais, está em desequilíbrio. Porque aí vai envolver as questões morais. Por isso que a espiritualidade fala que a caridade moral ela é mais complexa. Vamos analisar uma por uma, né, com um pouco de calma. A primeira que os espíritos falam para Kardec é a benevolência. Ser bom, porque benevolência vem de bondade. Né? Então, é ser bom, é você conseguir ajudar o outro, é você ser uma pessoa sempre autoastral e dar bom dia para todo mundo, que é uma coisa interessante. Né? Logo mais abaixo aqui no Evangelho, já na parte da mensagem do Espírito Protetor, ele fala o seguinte, ó, que interessante. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podereis fazê-las por pensamento, por palavras e por ações. Vejam que interessante, por pensamento, palavras e ações. São as três características do ser integral. Que Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor, ele fala o seguinte, que nós somos espíritos e estamos habitando temporariamente o corpo físico, utilizando o corpo espiritual, né, que Kardec denominou de perispírito. E aí ele fala que o espírito pensa, o perispírito registra o pensamento e o corpo físico vai lá e atua. Né, ele age. E aí veja o que é que o Espírito Protetor fala aqui, que podemos fazer a caridade de diversas formas, por pensamento, por palavras e por ações. Então, aí ele já amplia que caridade não é apenas chegar ali e doar, que nós podemos fazer outras coisas. Aí ele complementa, ó, por pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morrem sem sequer terem visto a luz. Uma prece feita de coração os alivia, por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Gente, isso aqui é tão forte. Veja o que ele está falando. Ó. Por palavras, dirigir aos nossos companheiros que estão em sofrimento. Gente, dá um bom dia. Um bom dia. Como você vai, meu irmão? Chegar no ambiente de trabalho e falar, poxa, como é que você vai? Úrsula, tá bem. Amiga, estás linda hoje. É sério, essas palavras, sabe, de fortalecimento. Às vezes você tá... Ontem eu estava no estudo do Bom Samaritano, Edna, não sei se vocês conhecem, Edna Barretos, do Bom Samaritano. Aí tinha uma irmã nossa participando do estudo também, foi até sobre a lei de liberdade. E aí cada um foi comentando, né, deixando seu comentário. Quando chegou nessa irmã, ela chegou e falou assim, fulana, comenta aí agora. Aí ela falou, aí não fez assim, né? Não, vou comentar não. E aí ela disse, por quê? Aí ela ligou o microfone e falou, hoje eu não estou bem não. Gente, Edna, ela não está aqui, mas eu vou falar mesmo assim, depois ela vai saber, se ela ver a gravação. Edna teve uma sensibilidade tão grande que aquela irmã, ela só falou assim, hoje eu não estou bem. Edna falou, hoje você não está.
mas amanhã você vai ficar. Porque amanhã é outro dia, Deus vai oferecer uma nova oportunidade para a gente fazer tudo diferente. Existe uma centelha divina brilhando dentro de você, que às vezes as dificuldades, os problemas do mundo tenta, né, sufocar essa luz com as sombras externas, mas você já tem uma parcela de Deus dentro de você. Então essa fase vai passar, seu humor vai melhorar, seu sorriso é lindo, você é uma mulher alto astral, você tem uma família maravilhosa. Gente, Edna teve uma sensibilidade. Em 1 minuto de palavras, Edna levantou o astral dessa mulher. Então, assim, que ela começou a falar. Você viu que a imagem, você viu que a fisionomia da irmã mudou apenas com palavras positivas de encorajamento. Nós vivemos em um mundo que os jovens falam muito, né? Eu convivo muito com jovem, falo com jovem, e existe um termo entre a juventude hoje que é o cancelamento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Cancelamento é quando você fala algo que não agrada, e aí aquelas pessoas vão boicotar você. Por exemplo, se você é sei lá, um artista, e aí você pronuncia alguma coisa que as pessoas não gostaram, aí todo mundo vai boicotar sua música, ninguém vai pedir sua música na rádio, né? Ninguém vai ouvir seu clipe no YouTube. Isso é a cultura do cancelamento. E a gente vê hoje nas redes sociais uma agressão muito grande, sabe? São xingamentos, são palavras terríveis que umas pessoas lançam contra a outra. E aí, ó, a espiritualidade fala que a gente pode fazer caridade como uma palavra de incentivo. Obrigado, com licença, né? Eu te amo. Quantas vezes a gente diz eu te amo, gente? Olha, meu pai é desencarnado. Ele desencarnou dia 11 de abril de 2010. Esse ano fez 10 anos que o pai desencarnou. Foi graças ao desencarne do meu pai que eu conheci a doutrina espírita, né? Que eu fui levado à regeneração e conheci o espiritismo. Então, isso é muito interessante, porque, assim, ao mesmo tempo que eu tenho aquela tristeza de querer ter meu pai presencialmente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma gratidão muito grande, porque foi graças a esse processo da passagem dele que eu tive encontro com a doutrina espírita, né? E o interessante, só para a gente saber, eu conto isso para algumas pessoas. Quando eu cheguei no Regeneração a primeira vez, eu recebi uma carta da Dona Graça, que na época estava à frente da mediúnica. E na carta era uma carta psicografada, e na carta vinha logo no início falando assim: Irmão Emanuel, seja bem-vindo. Há muito tempo estávamos te esperando. A primeira vez que eu fui no Regeneração, ninguém do Regeneração me conhecia. E aí você vê que esse processo está aqui. 10 anos depois, Emanuel, numa terça-feira, falando de caridade, né, com os irmãos e as irmãs do discípulo dos mestres, discípulos do mestre. Então, a gente vê que existe um processo. Então, palavras, gente, palavras ajudam muito. E aí, quando Kardec, né, recebe essa resposta da benevolência, não é apenas ser bom, é ser bom com todos. Benevolência para com todos. E aí, veja como é difícil. Sabe como é difícil? Eu vou falar agora. Não é provocação, não. É só para a gente conseguir entender como a caridade moral é mais difícil de ser vivenciada do que a material. Benevolência para com todos. Emmanuel, quem são esses todos? Lembra quando Nicodemos falou com Jesus, escondido lá na catacumba, porque ele era o doutor da lei e não podia ser visto falando com Jesus? Porque Jesus, na época, era tido como louco, era um filho de carpinteiro, né? Que estava ali causando maior revolução, e ele, Nicodemos, era o doutor da lei. Então, ele vai de noite, quando não tinha mais ninguém acordado, escondido, falar com Jesus. E aí ele pergunta: o que é que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Né? E aí o que é que Jesus fala? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. Resume as leis dos profetas em 2. E aí Nicodemos pergunta a Jesus: né, e quem é meu próximo? Quem é meu próximo mais próximo? Porque na cultura judaica se compreendia que o próximo mais próximo era seu familiar. Né? Era o que? Era o seu grupo, a sua tribo, que era aquele seu próximo. Então, eu poderia ser benevolente para aqueles com quem eu tinha afinidade. Mas aqueles outros que eram de outras crenças, de outras religiões, de outras,
né, culturas, não era meu próximo, então eu não tinha a obrigação de ser benevolente para com eles. Mas aí, quando Jesus vem, Jesus traz a ideia de que não existe um Deus tribal, né? Não existe uma religião de uma tribo, de uma sociedade, de uma cultura. Existe um Deus, uma espiritualidade que é universal, onde todos nós somos irmãos. Aí, quando ele ensina a orar o Pai Nosso também, lá na casa de Pedro, que ele fala, aquele que pronuncia Pai Nosso se coloca o quê? No papel de irmão, para com todos aqueles que estão ali orando juntos. E aí o que é que acontece, gente? Benevolência para com todos é o seguinte, eu vou falar aqui, eu até falei dessa forma em outra reunião que nós tivemos, e foi até interessante, que as pessoas até se incomodaram. Tiveram as pessoas que coçaram a cabeça, tiveram as pessoas que se ajeitaram na cadeira, porque eu acho que talvez tocou assim, em algum ponto que, né, refletiu nas pessoas. Ter benevolência para com os outros é ser benevolente com aquele que votou em Haddad ou votou em Bolsonaro. Ter benevolência para com todos é ter benevolência com quem é espírita, com quem é católico, com quem é evangélico. Ter benevolência para com todos é ter benevolência com quem gosta de pagode, de rock, de MPB, de samba. Ser benevolente para com todos é ter bondade, é prestar caridade para quem é negro, branco, homem, mulher, homossexual, heterossexual, oriental, africano, americano, europeu. Ser benevolente para com todos é vivenciar o amor de Jesus, independentemente da característica material em que temporariamente o indivíduo vai estar vestindo. Nós não podemos nunca esquecer que somos espíritos imortais e que as nossas expressões na matéria são passageiras e que nós devemos ser bons para com todos. Aí eu me lembro um trecho do Evangelho, está em Mateus, esse trecho. Jesus fala assim: amai os que te perseguem e orai pelos que te odeiam e caluniam, porque Deus faz com que o sol nasça para os bons e os maus, e faz com que chova sobre os justos e os injustos, porque se tu ama aquele que te ama, qual será a tua recompensa? Qual é o mérito de amar aquele que ama a gente também de volta? O mérito vai estar naquele processo de ser bom para com aquele que não é bom para conosco, ou que é diferente de nós, o que pensa de uma forma oposta a nós. E aí nós partimos, gente, porque o tempo ele é material e corre, nós vamos partir para a questão da indulgência. A questão da indulgência para com os erros alheios. Vejam como isso é complexo. Vocês sabem o que é ser indulgente? Eu vou trazer para uma linguagem mais atual, né? Uma linguagem mais contemporânea. Ser indulgente é a mesma coisa de ter empatia. Vocês já ouviram falar nessa palavra empatia? Ser uma pessoa empática, empatia é a capacidade que nós desenvolvemos de nos colocar no lugar do outro, se compadecer com a dor e com o problema do outro. Empatia e indulgência são sinônimos, porque ser indulgente com o erro do outro é o seguinte: fulano cometeu um erro, e aí o que é que a gente vê? Não presta para nada, tem que matar, tem que prender, né? Olha, vamos dar um gelo em fulano. Por que vai dar um gelo em fulano? Não, porque ele chegou aqui, comprou uma pipoca, não dividiu com ninguém. Aí isso é egoísmo, vamos dar um gelo nele, ele vai chegar aqui. Eu estou falando isso porque eu convivo em escola, a gente vê muito essa realidade na escola, né? Sala de aula, colega, olha, fulano comprou uma pipoca, nem dividiu, vamos dar um gelo nele. Aí eu só fico observando. Mas por que dar um gelo? Não, porque fulano, tio, comprou uma pipoca, não dividiu. Agora a gente vai fingir que ele não existe. Ele vai ficar falando, a gente vai fingir que ele não existe. Só que quando nós vamos a observar, eu disse, mas gente, vamos conversar, né? Vamos tentar descobrir o que houve. Depois, em outro momento, eu chegando, falando, né? Porque aí conversa muito, interage muito com as crianças, com os jovens. E depois falei, rapaz, é tão bom quando a gente tem um lanche e divide, né, com os colegas, porque assim, às vezes eu tenho pipoca, aí eu dou um pouquinho da minha pipoca pro colega, o colega me dá um pouquinho do salgadinho dele, aí todo mundo come pipoca, salgadinho, biscoito.
Aí ele falou, tio, eu sei que os meninos ficaram com raiva porque eu não dividi a pipoca. Vejam que coisa. Eu sei, tio, que os meninos ficaram com raiva porque eu não dividi a pipoca. Mas é porque eu não tomei café em casa, porque em casa não tinha café. E aí eu consegui um dinheirinho e comprei essa pipoca de R$ 1, porque era a única coisa que eu tinha comido no dia. Então, quem vê de fora achou que o rapaz ele era egoísta porque comeu a pipoca sem dividir. Mas dentro da história íntima dele, ele não dividiu, não foi por egoísmo. Foi porque a única refeição que ele teve no dia foi aquela pipoca. E ter indulgência, gente, é isso. É antes de julgar, é antes de atirar a pedra, é antes de criticar, nós procurarmos compreender o que levou aquela pessoa até aquela atitude. E aí me lembra do livro aqui do Evangelho, o trecho em que a irmã Elizabeth deixa uma mensagem no capítulo Amai o próximo como a ti mesmo, a mensagem caridade para com os criminosos. Vocês já leram essa mensagem caridade para com os criminosos? É muito forte essa mensagem. No final ela fala o seguinte, que antes da gente julgar a atitude de alguém, nós teríamos que conhecer não apenas o passado dessa existência dessa pessoa. Se nós não fôssemos espíritas, tudo bem, a gente até ia tentar compreender o que foi que essa pessoa vivenciou na sua infância, na sua adolescência, para na sua fase adulta ela ter aquela atitude criminosa. Mas enquanto espíritas, a gente vai além, porque o espiritismo vai rasgar o véu, né, da matéria e vai fazer com que a gente compreenda que muitas das nossas escolhas hoje, a formação do nosso caráter e da nossa personalidade é uma construção não apenas dessa existência. Às vezes vem de muitas existências. Às vezes nós temos vícios que já estão incrustados, né, no nosso íntimo de uma forma tão profunda, porque já tem reencarnações e reencarnações que nós vamos vindo, né, vivenciando esse hábito. Então, a irmã Elizabeth fala isso na mensagem do Evangelho. Emmanuel, então quer dizer que a gente vai, né, concordar com tudo? Então nós vamos ser coniventes com tudo? Não. Ela deixa algo bem interessante. Ao ver um crime, ao ver uma pessoa cometer um crime, que nós não tenhamos o sentimento de ódio, o sentimento de vingança, o sentimento de raiva. Porque o ódio, a vingança e a raiva vai fazer mal a nós mesmos. É aquela frase, né? A vingança é um veneno que eu tomo achando que vai morrer o outro. Porque a mágoa e o ressentimento só prejudica a mim mesmo e não o outro. Porque nós somos usinas energéticas. E todo sentimento, toda emoção que nós cultivamos aqui dentro, a primeira pessoa que sente o impacto dessa emoção, né, dessa energia, somos nós mesmos, porque nós estamos criando essa energia interiormente. Então, quando a gente deseja o mal ao próximo, aquele outro só vai receber aquela carga, e tem um detalhe, ele só recebe e fica com a carga se ele estiver sintonizado, se ele estiver na mesma sintonia, porque é tudo vibração, tudo é pensamento. Então, às vezes, fulano aqui tem raiva de mim, deseja um mal para mim, só que a minha mente, meu pensamento está aqui, ó, elevado, está pensando em quê? Está pensando no Evangelho, está pensando no Cristo, está pensando em fazer o bem ao próximo. Então, por mais que ele esteja ali cultivando raiva contra mim, eu não estou sintonizado com a energia de raiva dele. Ele vai estar ali, ó, vibrando e adoecendo com a raiva dele. A mesma coisa somos nós. A mesma coisa somos nós. Por isso que a indulgência vai trabalhar dessa forma. Vai fazer com que nós enxerguemos que, da mesma maneira que o outro comete erros, eu também cometo. Do mesmo jeito que quando eu piso na bola, eu quero me explicar, eu quero me justificar, eu quero que as pessoas compreendam por que eu tive aquela atitude, o outro também tem, é a mesma angústia. Porque se fala muito sobre a questão de perdoar. Aí é o próximo passo, né? Perdão das ofensas. E o perdão tem 3 faces. Tem 3 faces, vamos logo aqui entrar nessa parte do perdão. O perdão tem 3 faces. Tem a face do perdoar, como fala aqui no Livro dos Espíritos, né? Perdoar um mal que nos fazem. Pedir perdão, porque às vezes a gente se coloca muito no papel da vítima e esquecemos
que muitas das vezes nós somos os algozes. Nós que temos a língua ferida. Nós que sabotamos a vida alheia. Muitas vezes nós esquecemos que nós magoamos o outro. Então, a questão do perdão, como fala no livro de Rossandro, não sei se vocês já viram, é um livro que tem assim, várias faces do perdão. É um livro do Rossandro Klinger. E ele fala o seguinte, que não é só perdoar o outro, porque eu não fui só o ofendido, é saber pedir perdão, é ter humildade de reconhecer quando nós cometemos um erro e que nós precisamos nos reconciliar com o outro. Buscar conversar, buscar reatar os laços, porque nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, encarnados nesse planeta, não é de férias, não é de brincadeira, não é de oba-oba, não. Nós estamos aqui com o objetivo de evoluir, moralmente, intelectualmente. É por isso que nós passamos pelas nossas provas, pelas nossas expiações. É por isso que nós convivemos com as pessoas que a gente não tem muita afinidade para haver reconciliação. Então, também temos que aprender e saber pedir perdão. E tem a terceira face do perdão. E essa, segundo Divaldo, em uma live que ele fez recentemente, né, até antes dele fazer a cirurgia dele da hernia de disco, Divaldo falou que essa face do perdão, hoje em dia, é a mais complexa, e como nós falamos no início da nossa aula, né, lembra quando a gente falou lá no início que o apego às coisas materiais também tem uma consequência emocional e que desencadeia doenças como depressão, ansiedade e síndrome do pânico, é o auto-perdão, gente. Se perdoar, reconhecer que nós estamos nessa caminhada evolutiva e que nós vamos, sim, cometer erros e que nós vamos cair muitas vezes e que nós vamos, sim, passar por dificuldades muitas vezes, mas também saber reconhecer que Deus nos oferece uma página em branco no livro da vida para que possamos reescrever a nossa história todos os dias. Todos os dias o sol nasce novamente. Mesmo quando o dia está nublado, o sol está lá nascendo. A nuvem está cobrindo, mas ele está lá. E todos os dias nós temos uma chance de recomeçar, de fazer a nossa história toda, né, novamente. Como o Chico falava, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo início, mas todos nós podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. É o processo de aprender a recomeçar, ter resiliência. Emmanuel, que danado é resiliência. Resiliência é a capacidade de que nós temos de encontrar caminhos para conseguir ultrapassar os problemas e as dores e não ficarmos paralisados no tempo, esperando a vida passar, cristalizar a nossa mente e a nossa consciência naquele processo de dor, de sofrimento, enquanto as oportunidades vão passando. Emmanuel, isso é fácil? Não é fácil. Por isso que o Espiritismo adora essa característica da doutrina espírita, que é ter aliança com a ciência. E isso é importante, porque eu escuto muita gente falar. Certa feita eu estava na academia, caminhando na esteira, e uma irmã que estava do meu lado, provavelmente de uma religião protestante, uma denominação protestante, ela falava assim: rapaz, leva tua mãe na igreja, porque ela está com depressão, isso aí é falta de Deus. Gente, isso é terrível, porque nós vamos ver muitos religiosos com depressão. Nós vamos ver muitos religiosos, pessoas espiritualizadas, pessoas que têm um convívio dentro da casa espírita, da igreja, né, católica, do templo protestante, do terreiro de matriz africana, pessoas que convivem no meio espiritual e conseguem, infelizmente, adentrar por esse caminho que leva a desenvolver uma depressão, uma ansiedade, porque não está apenas vinculado às questões espirituais, também está, porque nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos e sabemos que as doenças, elas se manifestam no corpo depois que já se inicia no nosso eu espiritual. Mas nós esquecemos que nós estamos na matéria e que essa influência também exerce uma força sobre a matéria. Por isso que a doutrina espírita sempre fala: vá no centro, faça um atendimento fraterno, né? Faça seu tratamento, assista as palestras, tome os passes, beba sua água magnetizada,
faça a campanha do quilo, participe das ações sociais, dos grupos de estudos, mas vá no médico, procure um terapeuta, faça exercícios, beba mais água, se alimente com comidas mais saudáveis, busque fazer coisas que lhe traga satisfação, alegria. Você gosta de dançar, vá fazer uma aula de dança. Você gosta de pintar, entre num curso de pintura. Né? Procure também melhorar sua mente, seu físico, para que, aliado com o tratamento espiritual, nós tenhamos essa integralidade da saúde. A OMS mesmo diz, né, que o indivíduo, para ser considerado saudável, ele tem que estar plenamente, né, em equilíbrio, fisicamente, socialmente e mentalmente. Hoje, as AMEs no Brasil e internacional, né, a AME é a Associação de Médicos Espíritas, a AME também luta diariamente para implantar a disciplina de saúde e espiritualidade nos cursos de saúde, né, cursos superiores. Tem vários que já têm a cadeira, a disciplina de saúde e espiritualidade, porque reconhece que nós precisamos também da ajuda e do equilíbrio espiritual. Por isso, é aqui o irmão, né, do Espírito Protetor, ele ainda complementa falando o seguinte aqui no Evangelho: quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que o cobrem? Pois bem, Deus vos vê do mesmo modo. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que o dispersa. Apenas Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, ela só vos dará bons conselhos. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Mas ficais certos de que o pobre escorraçada, a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhes deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela ouvirdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis felicidade e consolação. O Espírito Protetor. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, estamos imbuídos, né, dessa aliança, dessa energia, dessa força que nos coloca perante a espiritualidade como irmãos espirituais. Então, a nossa vida aqui na matéria, ela é passageira. O que nós levamos aqui desse mundo é basicamente as nossas obras e o que nós adquirimos enquanto conhecimento. E o que nos é ofertado, materialmente falando, dinheiro, bens materiais, roupas, nos é ofertado com a intenção de auxílio ao próximo. Quando nós desencarnarmos, como está no Evangelho, quando nós desencarnarmos, será o momento de prestar conta. O quanto bem fizeste ao outro com aquilo que eu te prestei na terra. Não é a questão de que não pode ter carro. O Espiritismo não assina atestado de pobreza. Temos que ter meio de transporte, temos que ter moradia, temos que ter o que vestir e o que comer, pois estamos no mundo material e precisamos das coisas materiais para viver no mundo material. O que essa lição do Evangelho nos traz hoje é que, da mesma forma que nós temos a dignidade de ter o que comer, de ter o que vestir, de ter onde dormir, todos que estão na Terra também podem ter essa dignidade. Quando nós deixarmos o nosso egoísmo de lado
e começar a viver a prática da caridade, do compartilhar, não apenas matéria, mas compartilhar também um sorriso, uma palavra de bondade, uma oração, pensamento, um perdão, uma compreensão do erro do outro. São essas coisas que nós precisamos urgentemente desenvolver, né, na nossa caminhada. Porque Jesus falou algo que me impactou muito quando tive esse contato com essa mensagem. Porque nós somos materialistas. E ao nos depararmos com a realidade de que tudo um dia ficará aqui na Terra, e que o que é que nós estamos construindo enquanto situações, né, e propósitos imperecíveis. É quando o mestre disse o seguinte: acumulai tesouros, perdão, não acumulai tesouros da terra, onde as traças corroem, onde os ladrões roubam, e onde tudo se perde. Acumulai, sim, tesouros do Espírito, porque esses as traças não corroem, os ladrões não roubam, e nunca se perde ou se quebra. E aí Jesus, ele finaliza trazendo algo muito profundo que eu deixo para a reflexão de todos nós nessa noite. Lembrando sempre que aonde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Onde está o nosso coração? Nas coisas imperecíveis, que perdura e perpassa os séculos e os milênios, que nos une enquanto criaturas imortais, imbuídas desse amor fraternal, ou o nosso coração está no celular, está na roupa, está no sapato, em que o tempo implacável para as coisas da matéria irá dissolver e tudo irá perecer juntamente com a nossa ambição e com o nosso egoísmo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui essa noite. Amo muito vocês. Gratidão. Muita paz. Ative o som, Theo. Tá sem som. Agora. Isso. Pronto, queremos agradecer ao nosso irmão pela sua boa vontade de sempre nos atender e trazendo as suas palavras simples, objetivas, nos dando uma visão diferente de mais uma lição do Evangelho. Que Jesus possa abençoá-lo. Nós estamos finalizando nossos trabalhos desta noite. Travou, Theo. Eu acho que a conexão dele travou. É. Antônia. Oi, oi, oi. Será que ele... já que ele travou, nós queremos agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco. Foi realmente uma mensagem esclarecedora sobre a caridade material e a caridade moral. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a espiritualidade amiga aqui presente permaneça conosco e que nós possamos agradecer por tudo que nós aprendemos na noite de hoje. Paz e luz para todos nós. Muito obrigado a presença de vocês. Obrigada. Muita paz e luz para todos. Beijo, beijo. Boa noite. Beijo. Beijo. Beijo para você, viu? Ele sempre está aí acompanhando a gente nas redes sociais.